Hoje é dia de busca da família. Hoje é dia de nós orar, louvar ao Senhor em nome de Jesus. Primeiramente, agradecer a Ele que está na sua presença nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, ora assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na sua presença. Fala comigo, fala no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, continua o Espírito, continua orando para o Senhor nessa manhã. Fala para o Senhor, eis-me aqui, ó Deus, fala o meu coração, fala os meus pensamentos, entrega a minha casa, a minha família nessa manhã em suas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Pai, na sua presença, Pai, no seu altar, para te louvar, para te adorar, Senhor Jesus. Abençoa cada filho que estão aqui na sua presença nessa manhã. Conduz aqueles que estão no caminho, Pai, para a sua casa. Traz em paz e segurança em nome do Senhor Jesus. Comanda aqueles que estão em casa, Pai, que não conseguem vir, Pai. Que o Espírito Santo comanda para conduzir também, Pai, nessa manhã. Abençoa a vida do pastor, Pai, que vai pregar sua palavra. Unge os lábios dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Nós somos pequenos, fracos diante de Ti, ó Deus. Diminui e que o Senhor cresça sobre nossas vidas nessa manhã. E que Teus filhos não saiam daqui na maneira que entraram, Deus. É que eu te peço nessa manhã e já te agradecemos, amém. E graças a Deus. Hoje, graças a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Minha
Continua louvando, adorando o Senhor em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.
glória a Deus. E aplaudindo o Senhor Jesus, vamos receber o pastor Legal no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos para Jesus novamente, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vida nesta manhã é como oferta de sacrifício e vivo ao Senhor. Senhor Jesus, que nesta manhã eu possa sair daqui cheio do Teu Espírito, cheio, meu Pai, da Tua presença. Renova, meu Deus, a minha fé, renova, meu Pai, as minhas forças e renova, meu Deus, as minhas esperanças. E aqueles que creem, digam amém, graças a Deus, palmas para Jesus. Oh, aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite não, né? Olha só, estou acostumado com a da noite. Bom dia. Bom dia, irmãos. Tudo na fé? Tá frio aí fora ou não? Tá pouco, né? Ontem estava feio. Hoje está mais ou menos. Digam graças a Deus. Abre comigo já, irmão, no livro de Daniel, do capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Essa mensagem aqui, já preguei ela, não foi aqui, mas já preguei ela, mas é uma mensagem muito boa, que vai nos ensinar como realmente ter uma vida de oração. Uma mensagem que vai nos renovar, nos fortalecer e vai abranger mais o nosso entendimento com relação à oração. Eu quero dizer um bom dia para você que está me assistindo ao vivo. Nós estamos aqui em Araucária, na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Fique à vontade, pede também aí nos comentários, coloca o seu nome para a oração. Daniel capítulo 3, do versículo 16. Primeiro eu vou falar de 3 pessoas, para dar o início à mensagem. Esses 3 homens eram homens que têm o mesmo espírito de Daniel, um espírito excelente. Homens que estavam em Babilônia. Babilônia é um local de muito pecado, de muita orgia. Babilônia era um local, sabe, abominável mesmo. Esses homens, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque, Abednego e os demais, eles foram presos, eles foram pegos lá em Judá. Judá foi destruído pelo rei Nabucodonosor e foram todos trazidos para a Babilônia. E esses homens, eles não se corromperam. Significa, irmãos, que se você tem uma vida com Cristo, você pode estar em qualquer lugar, mas você não vai se corromper, como esses 3 homens. Aí diz assim, versículo 16, aqui fala, ao rei Nabucodonosor, falou bem assim para esses 3 homens: eu quero que vocês se prostrem diante da minha imagem que eu criei. Porque foi feito um chamado para todo mundo, todo o povo, todo o reinado, para se prostrar diante dessa imagem. E por incrível que pareça, o povo de Israel e o povo de Judá, todos eles se prostraram, mas esses 3 não se prostraram. Aí o rei ficou muito furioso. Aí diz assim no versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pôde livrar, Ele nos livrará do forno e do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não seguiremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Digam graças a Deus. Então, o povo se ajoelhou e esses 3 não. O rei Nabucodonosor deu mais uma chance, tocou os
momento, o povo se ajoelhou de novo e eles não se ajoelharam. Eles não se acovadaram. Mas por quê, irmãos? Porque eles têm uma vida com Cristo. Eles têm uma vida com Jesus. Uma fé cristã é isso. Ele não se sujeita às quaisquer coisas que o mundo oferece. Esse povo que se ajoelhou ficou com medo das ameaças. A Bíblia fala que, se você for ler mais para frente, que quando eles não se ajoelharam, não se prostraram, eles foram jogados na fornalha de fogo. E muitas das vezes a nossa fé é provada nisso. Às vezes a gente é jogado na fornalha de fogo, como nós vamos ler aqui sobre o Daniel na cova dos leões. Quando nós temos uma vida com Jesus, a gente é testado. É testado no sentimento, é testado nas emoções, é testado em tudo, irmãos, em tudo. É uma luta constante que a gente tem. E esses homens foram lançados na fornalha de fogo. Mas aí, de repente, o rei Nabucodonosor se assusta e pergunta: vem cá, não foi 3 que nós joguemos? Sim, 3, porém eu já estou vendo 4. Veja que a fidelidade desses homens, eles não se importaram se vão morrer ou viver. Eles não se importaram se vão ser esquartejados ou ser queimados. Simplesmente eles foram, como eles falaram: ó rei, se Deus quiser nos livrar da tua mão, Ele vai nos livrar e pronto. Porém, se Ele não quiser, de um jeito ou do outro, fique sabendo que nós não vamos se prostrar diante dos teus deuses. Aí pegaram esses 3 e jogaram na fornalha de fogo. Imediatamente, alguém saiu de lá do trono e desceu dentro junto dessa fornalha. E esse alguém é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Palmas para Ele em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para abençoar, meu Deus, a vida do teu povo nesta manhã. Que o teu Espírito, meu Deus, venha renovar a fé de cada um. Em nome do Senhor Jesus, transforma, meu Pai, a fé de cada pessoa que aqui se encontra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, meu Pai, e fala no coração, desperta a alma desta pessoa. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas que seja sim o teu Espírito usando a minha boca para falar. Abençoa, meu Pai, é que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem digam amém. Graças a Deus. Pode se assentar em palmas para Jesus. O tema da mensagem é Daniel na cova dos leões. Então você pode ir lá para o capítulo 6, aí mesmo em Daniel. Uma vida e fé cristã se dá no testemunho de pessoas destemidas e de lealdade ao único Deus verdadeiro, onde sua fé e esperança sejam afirmadas naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Mas vamos falar de Daniel, que traz também um grande incentivo para a nossa fé, que é o exemplo de fé e fidelidade a Deus. Por isso, irmãos, uma vida com Deus requer realmente fidelidade, requer realmente lealdade, requer realmente também até ousadia. Muitas das vezes nós temos que usar a nossa fé também com muita ousadia, para a gente vencer os nossos obstáculos da vida, as lutas cotidianas, para a gente vencer as coisas que acontecem neste mundo. É só uma fé firmada no Senhor Jesus. Não tem outra, irmãos. Não tem. Por isso que é importante você cada vez mais viver uma vida de oração, ter uma vida com Cristo, sabe? Por mais pecador que nós sejamos, mas é não viver na prática do pecado, e sempre procurando algo melhor para
fortalecer a tua fé, para renovar cada vez mais a sua fé. E todos os dias está preparado para tudo. Todos os dias. Como você tem que estar preparado para o arrebatamento, ou como você pode estar preparado até no dia da sua morte, porque você não sabe quando que vai ser. A gente tem que estar sempre preparado, sempre esperando o Senhor Jesus, esperando por Cristo. Amém, irmãos? É que nem o caso do arrebatamento. Eu, particularmente, eu vivo todos os dias da minha vida esperando por um momento do arrebatamento. Eu não sei quanto tempo vou levar, mas eu vivo isso todo dia. Se ontem eu mantive a minha fé para ser arrebatado, de repente eu não fui, acordei e estou aqui, então eu tenho que manter o que é a minha mesma fé. Amém, irmãos? A mesma fé. Eu tenho que viver hoje, esperando para daqui a pouco, digamos daqui uma hora vai acontecer o arrebatamento. Então, estou esperando daqui uma hora acontecer. Passou uma hora, não aconteceu, mas eu continuo esperando. E para mim, manter isso daí, eu tenho que manter isso daí, é onde que eu mantenho o foco da minha salvação. Por isso que a gente tem que estar sempre alicerçado na presença de Deus. Digo graças a Deus. Então vamos ler comigo, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito o quê? Não entendi, espírito o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então Daniel era o principal dos 3 administradores que ajudavam o rei Dario, devido ao espírito excelente. Uma pessoa que tem esse espírito excelente, ela é uma pessoa que segue o quê? A verdade. Um dos espíritos excelentes é a verdade, a justiça, e age com diligência e coragem, é de confiança e também de muita fé. Esse é o espírito excelente de uma pessoa que age com fé, uma pessoa que age, sabe, com justiça. Ela não é injusta com os demais, ela é justiça, ela vive na justiça, ela não pratica mais as injustiças com o próximo. Essa pessoa, ele tem um espírito excelente, que também significa que além de agir com diligência, que significa o interesse, cuidado nas aplicações, nas tarefas, no zelo. Por isso que você, irmão, como cristão, que você trabalha, você tem que obter esse espírito excelente, mesmo dentro do teu trabalho. Por quê? Porque você vai demonstrar o que está dentro de você. E esse espírito excelente se chama Deus, se chama a presença do Espírito Santo. E Daniel estava com esse espírito, mesmo no local aonde existia muito pecado. E mesmo sabendo que os seus amigos antes foram jogados na fornalha de fogo e não morreram, irmãos. A Bíblia fala que eles saíram, o rei Nabucodonosor mandou eles saírem para fora. A Bíblia fala que eles saíram inteiro, não queimou roupa, não chamuscou o cabelo, nem teve cheiro de nada. Saíram totalmente inteiro, liso, digamos assim. Não aconteceu nada. Por causa de quem? De uma vida com Jesus. E Daniel tinha esse espírito. Um espírito excelente, que também causava muita inveja. Por isso, irmão, quando você tem esse espírito excelente, você também vai causar muita inveja. Muitas pessoas que não têm Jesus na vida deles, eles vão ter inveja de você, vai querer aprontar para você, vai querer tentar puxar o teu tapete, vai querer fazer qualquer coisa contra você. E Satanás, ele não é bobo, ele trabalha incansavelmente para isso.
pessoa, de um jeito ou do outro, ele vai tentar usar alguém para te tirar fora do sério. Usar alguém para que você age na carne, para que você age como uma velha criatura. E esses homens aqui para frente que a gente vai falar, fizeram a mesma coisa com Daniel. Mas por causa do quê? Porque ele tinha esse espírito excelente. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só a trama de conspiração fazendo contra Daniel. Eles procuravam de várias maneiras tentar destruir esse homem, mas não conseguiram, porque ele tinha o quê? Dentro dele o espírito excelente. Ele tinha o Jesus dentro dele, o Deus de Israel dentro dele. Ele estava servindo o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Aí eles estavam lá tentando achar alguma coisa para derrubar Daniel, porque ali Daniel tem um espírito excelente, ele estava acima dos demais cargos de presidente. Ele estava acima ainda. Ele não estava no mesmo patamar que os demais. Ele estava acima, então ele mandava mais ainda. Porque o rei Dario confiou nele, sabia como ele era. O rei Dario era grande amigo de Daniel. O rei Dario assumiu o trono depois que rei Nabucodonosor morreu. Aí o filho dele assumiu, fez outras barbaridades. Aí chegou o rei Dario, acabou com tudo e tomou o trono. Então o rei Dario, sabe, se testificou muito com Daniel. Aí esses homens tramaram. Com inveja de Daniel, esses homens tramaram uma conspiração na base da sua fidelidade a Deus. E a única forma que eles estavam pensando aqui é tentar inverter a vida dele com Deus contra ele. Hoje, para você ter uma ideia, tempo de eleição agora, por exemplo, na política, desde o início, eles não estão usando a política, colocando a Bíblia no meio? Então ou não estão? Usando. Ontem mesmo, por exemplo, não queria falar, mas eu vi isso daí, por exemplo. Ontem eu vi lá no Instagram, o Lula dando uma lição de moral nos pastores. Uma lição de moral. Falando de Bíblia. Porque no meu lugar, eu ficava lendo mais a Bíblia, eu ficava fazendo isso, eu fazendo aquilo. Aquilo ali, é isso aqui que esses homens estão tentando fazer com Daniel. Inverter a situação. É como se quisesse jogar nós mesmos que servimos a Deus contra ele, ou fazer com que ele se vire contra nós. Então ele estava tentando fazer isso, mas eles não conseguiram. Olha a fidelidade, irmãos. Olha uma vida com Jesus. De repente você está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas de repente é lá fora tem alguém tramando, conspirando contra você. A Bíblia fala que o diabo, ele anda como um leão ao nosso derredor. A Bíblia fala ao nosso derredor. Não está falando ao seu derredor. Ele fala ao nosso derredor. Por quê? Porque nós aqui estamos reunidos, ouvindo a palavra, orando, buscando a Deus, se alimentando da presença dEle. Então ele fica ao nosso derredor, querendo nos devorar. Então se ele não consegue te tocar, então ele fica ao derredor, pensando, tramando alguma coisa para te tirar da fé, alguma coisa para tirar a salvação de você, alguma coisa para que você desobedeça a Deus, para que você blasfema contra Deus. De alguma forma ele tenta, e ele não para, irmãos. E esses homens, tomados por demônios, estavam fazendo de tudo para derrubar Daniel. E como eles falaram aqui, que nós lemos, eles querem tentar sobre
procuramos contra ele na lei do seu Deus. Mas como? Como que nós vamos procurar na lei do Deus de Daniel? Como que vai tentar te derrubar ou destruir a tua vida usando justamente a palavra de Deus contra você? É isso que estão fazendo lá fora. Esses homens que estão usando muito a Bíblia no mundo político e usando contra nós. Irmãos, você não faz ideia o quanto que nós, os pastores, somos atacados em redes sociais. Eles usam justamente a própria palavra contra nós. Por isso, na quarta-feira, quem esteve aqui, eu falei sobre os 10 passos da libertação, e uma delas é você ler a Bíblia diariamente, conhecer a palavra de Deus, para que você possa saber discernir as coisas certas. Amém, irmãos? Para que você possa discernir. Aí até fez uma anotação aqui também. Veja que eles combinaram juntos convencer o rei Dario baixar um decreto no qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer. Desobediência por conta do decreto forçaria o rei a ordenar a pena de morte. E é isso que eles estavam tentando fazer. Vamos ler comigo ali, versículo 6. Príncipes e presidente foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive eternamente. Quer dizer, só eles foram. Daniel não foi. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e o edito. Olha para o pastor, veja como que o diabo pensa. Não tinha como acusar Daniel de nada, porque um homem com espírito excelente não se achava nem vício nem culpa. Quando a Bíblia fala em vício, não está falando em vício de cigarro, de maconha, de droga, porque naquela época não existia. Mas poderia ser o vício de uma prostituição, poderia ser um vício de mentira, poderia ser vários tipos de vícios, mas não achava, não tinha como. Aí o que eles pensaram? Então, vamos tentar achar na lei dele, na lei do Deus dele. Aí acharam o quê? A forma de que ninguém, mas ninguém em todo o reino, mas ninguém mesmo, fizesse a nenhuma petição que não fosse somente para o rei Dario. Se tivesse até os outros deuses que existiam lá na Babilônia, até aqueles outros deuses, os outros profetas que tinham os outros deuses, nem eles poderiam fazer as suas petições aos outros deuses, a não ser para somente ao rei Dario. Mas eles são tão espertos, o diabo é tão esperto, que ele sabia que esses iriam obedecer esta lei. Mas ele sabia que Daniel não ia obedecer, porque eles não achavam culpa nenhuma. E quando eles não acham culpa em nós, quando o mundo não acha culpa em nós, quando os nossos inimigos não acham culpa em nós, então a única forma de tentar te destruir e de nos derrubar é tentar usar a palavra contra nós mesmos. Isso aqui, irmãos, é contra. Veja, é como se estivesse pegando Deus, colocando contra Daniel. Aí o rei Dario simplesmente assinou. Ele gostou da ideia, né? Bom, pelo menos 30 dias, né? Pelo menos todo mundo vai me procurar. 30 dias era o suficiente. Então qualquer coisinha que fosse pedir, eles tinham que ir ao rei Dario. Iam lá, só até ele. Mas Daniel já era diferente. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela estátua do rei Nabucodonosor, com uma baita fornalha queimando ali, ameaçado de se jogar, se eles não se prostraram, como foi assim
situação de Daniel. Daniel, nesse tempo aqui, já estava com mais de 60 anos. Não era mais moço. Na época lá, eles eram tudo moço, tudo jovem. Agora aqui não. Aqui já tem um homem de idade. Um homem que permaneceu dentro da Babilônia, não pecou, manteve a sua fé, manteve firme a sua vida com Jesus, não abandonou a fé, não se corrompeu. E muitas das vezes você, irmão, você vai estar em vários lugares onde a tua fé vai ser provada. A nossa fé é provada, irmãos. A nossa fé é provada. E Deus deixa isso acontecer, para ver se realmente aonde está o teu coração, para ver se realmente aonde está a tua alma, se realmente está apegada a ela. Por que muitas pessoas hoje estão com a alma totalmente abatida? Porque ela não firme uma presença com Deus, ela não firma uma vida com Cristo. Um dia eu vou trazer essa mensagem, ela é sobre os dois alicerces. Em vez dela pegar e firmar o alicerce, a vida dela na rocha, ela faz firme o alicerce dela na areia. Aí vem o vento forte, sopra, o da areia, a casa cai, é destruída, e o que firmou na rocha permanece intacta, firme. E Daniel tinha esse espírito. E Daniel tinha isso dentro dele. E nós temos que ter isso dentro. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Agora veja o versículo 10. Esse é o foco de Daniel. Diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, quanto? 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só, 3 vezes ao dia Daniel orava. Ele não deixou esse costume. Versículo 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel, e orando e suplicando diante do seu Deus. Preste bem atenção aqui, ó. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos Medos e do Persas, que não se pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha para o pastor. Como que esses homens aqui sabiam que Daniel fazia a oração dele 3 vezes por dia? Como? A não ser que esteja ali sempre o quê? Vigilante, cuidando do camarada. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos esperar, vamos ficar ali de olho. Vamos ser o Big Brother na vida dele agora. Irmão, significa que os nossos inimigos nos observam. O inimigo que eu falo é o diabo e seus demônios. Eles nos observam. Eles sabem quantas vezes você ora uma, 2, você ora e não ora. Eles sabem. Eles sabem se você lê a Bíblia e não lê. Eles sabem. Porque a única forma de tirar nós da presença de Deus é tentar jogar nós contra a própria palavra. E foi o que esses homens fizeram. Daniel nem poderia nem sequer orar ao seu Deus.
Mas irmão, olha o que é um espírito excelente de um homem justo. Ele poderia muito bem no cantinho, no banheiro, em qualquer canto lá da Babilônia, dos palácios, tinha vários banheiros. Ele é um homem também que saía fazer muitos negócios, porque era governador. E ele não para, vai aqui, vai ali. Então ele poderia estar andando, né, a cavalo naquela época e falar para os camaradas, espera aí que eu vou ali no cantinho do mato ali, né, vou fazer uma necessidade, espera aí. Aí vai lá no cantinho da árvore e podia falar com Deus, que ninguém precisava ver. Mas ele viu que o decreto foi assinado, ele não se intimidou. Ele continuou orando no mesmo lugar. Esses homens sabiam que ele fazia essa oração justamente no mesmo lugar. Esses homens sabiam. Então eles estavam esperando para dar o bote. Mas Daniel poderia ter feito isso. Não, eu vou orar aqui no cantinho do banheiro dos palácios. Deus de Israel, o Senhor viu que fizeram esse decreto, daí eu não posso mais virar da frente da janela, que dá de frente lá para Jerusalém, que é minha terra, onde eu queria voltar. Mas eu não posso fazer isso. Mas o Senhor entende, né, Deus? Ele não fez isso. Ele continuou orando, porque ele mesmo sabia, Daniel mesmo sabia, que esse decreto não tinha como voltar atrás. Quando se fala do decreto dos persas, é um decreto que não volta atrás. Quando é sentenciado à morte, é sem chance. É sem chance. Aí desde que ele continuou orando, não deu bola, porque ele sabia que iria para a cova dos leões. Irmãos, você tem que ter uma vida de oração. Esse versículo todo, do 10 ao 13 que nós vimos, principalmente o versículo 10, se trata de uma vida de oração. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos desistir. Porque se a gente parar e desistir, a gente já era. Se com Cristo já está difícil, imagine sem Ele. É ou não é? Imagine sem Ele. Tenha uma vida de oração, como o Daniel. Que nem eu falei quarta-feira passada. Se Daniel orou 3 vezes, então no mínimo teria que orar pelo menos 4 vezes ao dia. É ou não é? Pelo menos. Amanhã ou depois, irmãos, pode acontecer aí que comece a entrar o comunismo aí. Amanhã ou depois já começam a querer fechar a igreja, proibir, fazer isso, fazer aquilo. Só que se você tem uma vida de oração, você não vai dar atenção a isso. A Bíblia fala que nós devemos obedecer aos nossos governantes. Mas quando se trata de ir ao contrário da palavra de Deus, quando se trata de confrontar a Deus e os teus servos, aí a guerra é longe. Aí a gente vai para a guerra. A gente vai. Os apóstolos do passado, a maioria, todos eles morreram. O único que não morreu, que só morreu de velho, foi João, que escreveu o Apocalipse. Mas os demais, um foi decapitado, outro foi queimado vivo. Isaías, eu pego muito exemplo de Isaías, que foi um grande profeta. Pegaram ele e botaram ele de ponta cabeça, pelado, de ponta cabeça. Sabe aquele serrote grandão, que cortava a árvore, um pega na ponta e vai? Cortava ele ao meio. Pensa, vivo, ele ao meio. Foi cortado ao meio. Por causa do quê? Por causa da sua fé. E por causa da sua fé você pode ser cortado ao meio. Por causa da sua fé você pode ser lançado na fornalha de fogo. Por causa da sua fé você pode ser jogado nas covas dos leões. Por causa da sua fé vão te querer queimar vivo, te lançar para os calabouços, como aconteceu com muitos. Amém, irmãos? Mantenha essa fé. Até parece ser tudo perdido, mas para Daniel não foi tudo perdido. Às vezes parece perdido para nós. Que nesse dia eu estava até comentando, até mesmo com o pastor Márcio. Falei, meu Deus, pastor, já orei tanto a Deus que tem uma hora que Deus não está falando mais nada. Nada para mim. Ele não fala nem sim, não fala nem não.
Ele me deixou no vácuo. Eu falei assim, Deus me deixou no vácuo. Ele está num silêncio total. Eu não sei o que é, só sei que ele está num silêncio total. Eu não sabia mais o que orar. Mas daí significa que a gente tem que esperar aqui em Deus. Amém, irmãos? É fácil? Não é fácil. Não é. Mas é aí que a gente vai e permanece uma fé. É aí que a gente vai e fique firme em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Veja que o decreto não intimidou a Daniel, porque ele tem uma vida de oração. Então observe, os inimigos, eles nos observam diariamente. Amém, irmão? Eu falei dos inimigos porque são os demônios. Não vamos falar das pessoas, eles não são nossos inimigos. Por exemplo, na tua casa, que ninguém vem na igreja, você acha que eles nos observam? O teu patrão, os teus amigos de escola, os teus amigos do trabalho, em qualquer lugar, teu vizinho, você acha que ele não observa? Ó, que lá é igreja, ele vai na igreja. Ó, que lá é isso, ele vai lá na igreja. Quando você está indo bem tranquilo, está tendo um ótimo testemunho, ninguém fala nada. Só fica de observa. Mas basta você fazer uma coisinha errada, pronto, já coloca no WhatsApp, já joga no Facebook, no Instagram, no Telegram, já fala, ó, é crente, fez isso, ó, é crente, vai na igreja, ó, fez isso. Porque eles nos observam. Eles querem saber como que é o nosso testemunho, se realmente nós temos Jesus ou nós estamos apenas vivendo uma vida de religião. Porque religião é assim. Uma pessoa que tem uma vida religiosa, dentro da igreja pode ser uma pessoa, né? Está aí com todo mundo junto, tudo, mas lá fora ela faz da vida dela o que ela bem entender. É uma vida religiosa. Ela não tem nenhum temor para com Deus. Agora com você, tem uma vida com Cristo, você anda temente a Deus, seja na igreja, seja na casa, seja no trabalho, seja onde você for, você sempre vai dar testemunho de Jesus na sua vida. Digo graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração de livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Olha aqui para o pastor, veja que ele penalizou. O rei Dario, não passou pela cabeça do rei Dario que Daniel não iria se sujeitar. Então ele ficou pesado. E se arrependeu. Então ele tentou de várias maneiras, de várias formas, tentar livrar Daniel. Mas olha só, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos reis e dos persas, e que num edito, ordenança, que o rei determina se pode mudar. Então eles foram de novo até o rei e falaram: não pode mudar mais, foi você que assinou. Colocou o teu anel ali e assinou. Não tem como mais voltar atrás. Olha só. Aí versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Digo graças a Deus. Olha só. Porque o rei Dario teve um conhecimento lá atrás, que chegou ao conhecimento dele, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foi o que o rei Dario fez. Eu não tenho como voltar lá atrás. Então chegou e falou para Daniel. Ele abraçou Daniel, se penalizou. Mas Daniel não entendeu que aquilo ali foi um mandato que ele assinou. E jogou na cova dos leões, como foi esse decreto. Aí ele tentou revogar, não conseguiu. Aí o único jeito ele falou: olha, Daniel, que o Deus a que você sirva, ele te livre agora.
Aí a Bíblia fala assim, no versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Veja que ele ficou tão penalizado que ele nem conseguiu dormir, não queria ouvir música, não queria comer absolutamente nada. Ele ficou preocupado com Daniel, era amigo de Daniel, mas ele assinou um decreto, não tem como voltar atrás, até porque se ele conseguisse voltar atrás, aquele povo não ia mais respeitar ele como rei, não ia mais, não ia respeitar. Então ele tinha que, pelo menos, mesmo que doendo, mesmo machucando ele tinha que ser firme nesse decreto. Um rei de um lado, firme no decreto dele, do outro lado, um homem cheio da presença de Deus, firme no seu propósito. Se ele morrer, morreu. Se for estraçalhado nos planos dos leões, poderia ter sido, mas a alma dele foi ganha. Amém, irmãos? Então às vezes pode existir esse tipo de decreto. Futuramente, por exemplo, lá da grande tribulação, ai daqueles que ficaram. Aí o homem que ficou, a pessoa que ficou, aí quer voltar para Jesus, já não volta mais, mas vai ter que pagar com a própria vida para poder ser salvo. E está trabalhando normalmente. Aí cai um decreto, chega e fala, ó, é o seguinte, se você não aceitar a marca da besta, eu vou ter que te excluir do seu trabalho. Se você não aceitar. Aí como será? Porque ele sabe que se ele perder o emprego, fica sem comer, perde cesta básica, perde todos os benefícios. E ele sabe que se ele sair e for atrás de outro emprego, ele sabe que ele tem que ter a marca. Ele vai perder todos os seus direitos trabalhistas. E aí? Será que realmente ele vai morrer por Jesus nesse tempo? Ou ele fala, não, eu vou morrer por Jesus, eu passo fome, passo frio, mas eu não vou aceitar a marca. Daniel poderia ter feito. Ah não, rei, não me mande lá. Tudo bem, eu aceito o teu decreto. Mas não, ele foi firme. Digam graças a Deus. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer a presença de instrumento e música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Imagina, irmão. Vem lá na cova e grita, Daniel! E vai ser Daniel, lá no fundo da cova. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Digam graças a Deus, palmas para Jesus, irmãos. Imediatamente Deus manda o anjo e fecha a boca dos leões. Irmão, as pessoas podem vir contra você, as pessoas podem mentir coisas ao seu respeito, as pessoas podem fazer um monte de coisa contra você, as pessoas podem pegar o teu passado e jogar na tua cara, mas se você tem uma fé firme com Deus, com Jesus, irmãos, o único que vai te defender, que vai
vai fazer justiça é quem? É quem? Deus. É o único. Ainda que o mundo se levanta contra você, ainda que o mundo se levanta e te encurrala na parede, ainda que você veja e fique, puxa vida, olha o que estão fazendo comigo. Eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fiz o que pude para fazer, eu até ajudei as pessoas, ajudei em tudo, e hoje o que fazem comigo? Estão querendo me destruir, estão querendo me matar, estão querendo acabar com a minha vida. Mas se você tem Jesus dentro de você, irmãos, por mais que na hora você sente o baque, porque a gente sente o baque, a gente é ser humano, a gente tem sentimento. Existe um momento que você fica irado, mas existe um momento que você só quer chorar. E dá um baque, existe um momento que você senta, se prostra, até fica, sabe, de cabeça baixa. Mas aqui dentro de você, tendo o Deus de Israel atuando na tua vida, entregou a vida para Ele, irmãos, a tua alma é salva. Ele vem e faz justiça. Amém, irmãos? Ele faz justiça. Em Apocalipse fala dos tronos, dos martirizados que estavam debaixo do trono de Deus, gritando por justiça. Pessoas que morreram por causa do Evangelho de Cristo, que foram perseguidas. Pessoas que deram suas vidas por amor a Jesus. Irmãos, perder a gente não perde, irmãos. A gente perde aqui, mas ganha lá no reino de Deus. A luta é constante, a luta é bastante, é doído, irmãos, é doído. Imagine Daniel. Você acha que ele ficou felizão? Você acha que ele ficou, agora eu vou para a cova dos leões? Você acha que ele foi cantando louvores? Foi nada. Quando chamaram ele, o coração dele já foi, já quase saiu para a boca, acelerou o coração dele. Olha a revelação do Espírito Santo, que ele pensa que eu estou lá dentro. Acelerou, ninguém vai assim de boa, ninguém. Acelerou o coração. E quando levaram ele até a boca da cova, aí acelerou mais ainda. Aí com certeza, né? Não chegaram a falar, vem aqui, Daniel, vai, entra aqui, isso, valeu, Daniel, tá aqui, Daniel, ei, valeu. Não. Foi empurrado ele. No mínimo ele foi e caiu ainda. Caiu no chão. A revelação do Espírito Santo. Rapaz, caiu no chão. De repente fecha a pedra. E com certeza escurece tudo. A primeira coisa que ele sentiu lá dentro da cova dos leões foi o cheiro de morte. Fora os cadáveres, que provavelmente caiu em cima de uma cabeça de cadáver. Fora o fedor. Tudo ele sentiu. O cheiro de morte. O fedor dos cadáveres. Uma podridão total. Porque ali era sentença de morte para muita gente. Então eles jogavam ali nas covas dos leões. E mandaram. Imagine, caiu. Olha para um lado, uma boca aqui, uma boca ali, uma outra boca aqui, cheio de leões. Aí, como ele fala, Deus envia um anjo e fechou a boca dos leões. Imagina, irmãos, ficou a noite toda, a madrugada toda, dentro de uma cova dos leões, olhando para aqueles bichos. Eu até imagino que ele viu aquela situação, daí imagina que ele foi andando, mexeu lá nos fujos lá do leão, passeou lá dentro da cova. Se ele viu o anjo de Deus, com certeza ele passeou, andou, olhou como é que fez, como é que é o negócio, você nunca viu, né? Vamos ver como é que é, vou tirar minha curiosidade. Porque ele viu o anjo ali, segurou, então agora ele ficou o que mais? Tranquilo. Mais tranquilo.
Então, irmãos, se você cai numa cova dessa, e você tem uma vida com Cristo, naquele momento você pode até sentir cheiro de tudo quanto é coisa, de traição, de morte, de injúrias. Mas você vai ver Deus se apresentando para você. Amém, irmãos? Por causa da tua fé, por causa da tua fidelidade com Deus. Não se sujeite às coisas mais do mundo, irmão. O que tiver que abandonar, abandone. Abraça firme essa fé. Esse é o tempo agora de ter essa vida com Jesus. Digam graças a Deus. Você vê que ele não abriu mão da sua fé e nem das suas orações. Ele com certeza orou também lá. Com certeza ele orou também ali no meio, agradecendo a Deus. Ó Deus, eu te agradeço por eu estar aqui dentro dessa cova e tendo como os meus espectadores do meu lado esses leões, e eles estão olhando para mim faminto, e eu estou aqui de pé. Amém? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Para encerrar a mensagem, versículo 24, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha, até o final, até no último minuto, ele creu em Deus. Vê que Deus é, né? Deus, ele sabe de toda a situação. O Deus de Israel, que eu estou pregando para você, ele está no controle de tudo. E às vezes ele deixa lá no último instante para fazer um grande milagre. É que nem aconteceu com o povo de Israel, quando Moisés os livrou. Andando, vai caminhando, vai correndo, porque os egípcios estão atrás, os caras estão vindo, os caras estão chegando, e Deus sabia que naquele caminho eles iriam deparar com o mar vermelho. Deus sabia. Era Deus que estava guiando eles no deserto. Ele estava indo atrás de uma coluna de fogo. Então era a coluna de fogo que estava guiando eles. Aí chega lá na hora, eles olham para trás, os caras tudo furiosos, vamos matar, e atrás, e o povo correndo, e Deus mandou ele, por aqui, vai, de repente, pum, de frente do mar. Olha para frente, o mar vermelho. Olha para trás, os inimigos vindo, com sangue na boca. Último instante, Deus fala para Moisés: se o povo está reclamando, pega o teu cajado e toca nas águas. Vocês conhecem a história? O que aconteceu? O mar o quê? Se abriu. E eles passaram. E quando chegou a hora dos faraós entrar, o mar se fechou e matou quase todos. Amém, irmão? No último instante, Deus faz os milagres. No último minuto, ali naqueles momentos propícios, é a hora que Deus entra, irmãos. Então a gente significa, a gente tem que estar com a nossa fé ali intacta, no último instante. Eu me lembro de um filme que assisti, é bem antigo, estou tentando lembrar o nome, Deixados para Trás. A mulher estava lá, foi os que ficaram, aí falaram: ou você aceita Jesus, ou você morre. Ou você aceita Jesus ou morre, ou então você nega ele viva. Aí foi matando um, pum. Chegou bem na hora da mulher, a mulher passou o tempo todo no filme, na fé, o tempo todo ali na fé. Mas quando deparou com a morte, a hora que chegou a vez dela, na hora ela, eu nego, e na mesma hora deu um terremoto lá que mesmo assim morreu. O que é pior? Perdeu a salvação aí. Negou na hora, no último instante, no último minuto. Deus ia salvar ela ali, com aquele terremoto.
Mostrou bem certinho na cena que deu um terremoto, que Deus ia salvar ela. Mas bem na hora ela negou. Porque os caras que foram matar ela caiu dentro desse buraco. Aí ainda ela também acabou caindo. Morreu. Perdeu a salvação. Quer dizer, 1h30 de filme ali na fé. 1h29 de filme na fé. No 30 para completar, perdeu a salvação. Último. Veja como que é ter uma vida de oração, ter uma vida com Cristo mesmo. Não é fácil. Não é. Se for para chorar, a gente chora. Amém, irmãos? Para nós encerrar, versículo 24. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Olha só, irmão. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Digam graças a Deus, palmas para Jesus, se coloquem de pé. Veja que o rei Dario mandou trazer aqueles homens. Mandou trazer. Agora joga eles lá. Imagina, irmão. Eles viram com os próprios olhos Daniel sendo jogado. É claro que eles iam lá ver isso daí, né? Claro que eles queriam ter o gostinho de ver a derrota do homem, o fracasso da pessoa. Claro. As pessoas são assim. Você tem uma vida cristã. Se você estiver num momento que você está indo com um fracasso, com uma derrota, com uma cova, eles fazem questão de assistir o teu fracasso, a nossa derrota. Eles fazem questão de assistir. Mas os mesmos que fazem questão de nos assistir, a nossa vida destruída, amarrada, com a nossa vida indo para a cova dos leões, esses mesmos, Deus vai fazer que esses mesmos vão assistir a vitória, porque esses mesmos que viram Daniel indo, os mesmos voltaram vendo Daniel o quê? Saindo. Imagina o susto dos caras. E o que é pior, o rei Dario mandou jogar esses homens tudo para a cova dos leões. E o que é pior ainda, envolveu quem? A família. A família. Os filhos não tinha nada a ver com o assunto. As mulheres também não tinha nada a ver com o assunto. Mas foi junto também. Ele mandou colocar todo mundo junto. Por que será? Agora você vê que a Bíblia fala que nem bem entraram no fundo da cova, o Senhor já pulou. Esmigalhou os ossos dele. Sabe por quê, irmãos? Olha a diferença. Os leões não tocou em Daniel porque além de ter um espírito excelente, uma vida com Deus, mas dentro dele tinha algo diferente, que se chama o Espírito Santo. Esses homens que foram lançados depois no lugar de Daniel, você viu que o leão imediatamente já o esmigalhou tudinho. Porque dentro deles tinha o quê? O espírito do mal. E ele estava cheirando totalmente o quê? Carne. Daniel era um homem espiritual. Esses homens eram homens o quê? Carnais. E o leão, ele sentia cheiro de carne. Quando a Bíblia fala que Deus se tem no início, que o leão fica ao nosso derredor querendo nos devorar, porque se ele não te devorou, porque você está sendo espiritual. Mas a partir do momento que você se tornar um homem carnal, que sente cheiro de carne, aí ele vem e devora. Veja que até o rei Dario fez esse decreto. Aí no versículo 27 ele fala: ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus novamente.
uma ressalva aqui para nós orar. O Salmo 105, ele abrange nesse assunto assim, ó, no versículo 12, aliás, versículo 15. Não toquei nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. E era isso que esses homens fizeram com Daniel. Era isso que o rei Nabucodonosor tentou fazer também com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram maltratar eles e ainda foram tocar, que são tudo ungidos de Deus. Quando você tem uma vida com Cristo, irmãos, você é ungido de Deus. Eu vejo muitos pastores se escondendo atrás dessa palavra aqui. Acho que é só para o pastor. Não toquei nos meus ungidos. Ou seja, qualquer um de vocês já é ungido de Deus. A unção de Deus, ungido de Deus, não estou falando de ungido de Deus para a obra. Vai ser obreiro, vai ser... Não. Ungido de Deus mesmo, uma vida separada, uma vida de santidade. Então, quando alguém te tocar, quando alguém fazer algo contra você, se você tem uma vida com Cristo, quando alguém tem algo contra você, te xingar, te maltratar, puxar teu tapete, desaforar você, e aguenta, irmão. Porque na verdade, eles estão fazendo isso contra Deus. Amém, irmãos? Contra Deus. As pessoas aí na frente, esse povo todo aí, desse negócio de esquerda e tal, eles nos odeiam. O prazer dele é bater, churrar em nós. E sabe por que eles têm vontade de bater e churrar em nós? Não é porque nós somos pastor, nós somos crentes, nós somos cristãos. É porque nós pregamos a palavra de Deus. E como eles não conseguem tocar em Deus, eles vão ter que tocar em quem? Em quem? Em nós. Nos ungidos. A única forma de eles ferir a Deus, porque Satanás age justamente, vai fazer isso com eles, e eles estão assim, ó, cego. A única forma de fazer com que eles ataquem a Deus, que eles tentam ferir a Deus, é atacando os ungidos dele. Batendo, surrando, cuspindo. Como aconteceu com Jesus. Jesus foi ferido, foi maltratado, foi cuspido, tentaram matar ele, surraram ele, mas estava ferindo quem? O Deus Pai. Não estava ferindo Jesus. Jesus estava ali naquele propósito realmente para isso. Ele tinha que passar por aquilo ali. Mas toda a dor que Jesus sentiu, Deus também sentiu. E toda a dor que o ungido de Deus se sentir, Deus também vai sentir. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar para Ele que, Senhor, faça de mim como um ungido, uma ungida do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha neste momento, meu Pai, a renovar a fé do Teu povo. Que o Teu Espírito neste momento, meu Deus, venha fortalecer a fé de cada uma dessas pessoas. Renova-nos, ó Deus. Transforma, meu Pai, a nossa vida em Tuas mãos, porque precisamos de Ti em nossas vidas. Então vem, Jesus, aleluias. Aleluias, meu Pai. Aleluias. O que prometeu, eu vou dar a volta por cima.
vai virar, vai virar. A página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar. A página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar. A página da minha história, meu Deus, vai virar. Quem vem virar o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpriu o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. E passar chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. Quem vem virar o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele cumpriu o que prometeu, eu vou dar a volta por cima. A salvação chega de chorar, eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima. Oh, glória a Deus, aplausos no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos fazer oração pelos casais em nome do Senhor Jesus. Você já pega a mão aí da sua esposa, do seu marido. Vamos orar aqui pelos casais. Ah, pastor, mas a minha esposa não está na igreja, o meu marido também não está. O que eu faço? Abraça o teu corpo. Abraça o teu corpo como se estivesse abraçando. Amém? Que a gente vai fazer a oração. A pastora começa a fazer a oração. Aí já passa para mim. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nesse instante, Deus, o Senhor possa tocar, meu Pai, em cada casamento, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, restaurar, meu Pai, a vida desse casal, meu Pai, que haja mais comunhão, que haja mais amor, Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, mais entendimento, Senhor Deus, mais compreensão, meu Pai, de um para com o outro, meu Pai. Que a alegria, Senhor Jesus, esteja nesse casamento. Que o Senhor Deus possa fortalecer a cada um, meu Pai. Quando um estiver desanimado, Senhor Deus, que o outro possa estar ali pronto, Deus, para estender a mão, Senhor Jesus, para ajudar, Senhor Deus. Seja no momento, Senhor Jesus, triste, meu Pai, no momento de alegria, meu Deus, um possa estar com o outro, Deus, compartilhando, Senhor Jesus, tudo o que acontece. Senhor Deus, que eles se tornem um só todos os dias, meu Pai, que haja um renovo, meu Pai, na vida de cada um. Pai, venha abençoar, meu Pai, até mesmo, meu Pai, esse casal, Senhor Jesus, que hoje aqui não está por completo, veio só um representando a família. Que o Senhor visite esse que hoje não pode estar aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa enchê-lo, Pai, do Teu Espírito Santo, meu Pai. Que haja, Senhor Jesus, do Teu poder nesse casamento, meu Pai, o Teu fortalecimento, Senhor Jesus, e o Teu derramamento do Teu Espírito, meu Pai, na vida desse casamento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Sim, meu Deus. Abençoa a vida, meu Pai, destes casais. Dê sabedoria, meu Pai, entendimento para os dois, para este homem e para esta mulher. Meu Deus, que não falta amor neste meio. Porque está escrito na Tua palavra que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. E quando eu olho para esses 3 cordões, meu Deus, amarrado, firme e forte, representa, meu Deus, o casal e o Senhor na vida deles. Abençoa, meu Deus, a vida deste casal. O casamento, meu Deus, que venha ter, meu Pai, muitos anos de vida e sempre, meu Pai. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, palmas para Jesus. Dá o sininho na esposa aí. Dá o sininho, vamos lá. Eita, quero o sininho, vai lá. Abençoa, já correu.
Possa assentar em nome do Senhor Jesus. Então, lembrando, irmãos, que terça-feira, o nosso próximo culto, agora vai ser na terça-feira, nós tiramos de quarta, voltemos agora para a terça, porque nós já estamos aqui, né, na igreja. Eu tenho comentado, terça-feira vai ser, se você conseguir, eu sei que nem todos conseguem, né? Tem muita gente que trabalha e tal, não consegue, mas quando tiver oportunidade, venha, porque a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo. E é uma reunião totalmente separada, porque na terça a gente vai falar sobre o Espírito Santo e fazer bastante busca do Espírito Santo mesmo. Vai ser uma mensagem mais sobre o Espírito Santo, mas vai ser de 10, 15, 20 minutos no máximo de uma mensagem que eu quero fazer e buscar bastante o Espírito Santo. Até falei já para os obreiros, já comentei, que nem eles precisam vir trabalhar na reunião. Eu quero que todos assistam ao culto e buscar a presença de Deus. Então o culto de terça-feira vai ser totalmente voltado só para o Espírito Santo. Então você que tem interesse de ser batizado com o Espírito Santo, você que tem interesse de saber mais sobre o Espírito Santo, esse é o momento de terça-feira. Amém, irmão? Aí na sexta-feira, a gente já deu o pontapé inicial do culto de sexta-feira. Então a gente vai começar a trabalhar agora com cura e libertação. Amém, irmãos? Já convide pessoas, sexta-feira, 7h30 da noite, cura e libertação. Inclusive, já estou com algumas mensagens já preparadas, e cada sexta-feira eu vou falar primeiro sobre a armadura de Deus. Como que nós vamos se revestir dessa armadura? Então, cada sexta-feira eu vou falar de uma armadura. Vou abranger bem o assunto aqui na Bíblia. Aí depois, irmão, e vamos orar em nome de Jesus para expulsar demônios da vida da gente, da nossa casa, da nossa família. Amém, irmãos? Aí no domingo, o culto de domingo que nós estamos fazendo, que é o despertar da alma. Daí também vou fazer o culto também à noite. Amém, irmão? Hoje mesmo já vou ficar até com a igreja aberta. Se o povo souber que estiver aberto, já avisa também. Né? Então, às 7h30 da noite, o pastor vai estar lá para fazer o culto em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, palmas para Jesus. Aí você que nos assistiu, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.